Olá, estamos começando mais uma aula aprendendo AutoCAD. Na aula de hoje veremos Dimension, ou dimensão. Como costumamos dizer, cotagem ou cota. Colocar cota é escrever o tamanho, as medidas dos objetos do desenho do projeto. É uma parte importante do projeto, onde iremos informar as medidas e assim, se o desenho for produzido sem escala, uma xerox de ampliação ou redução, ou se for escaneado ou alguém tirar uma foto, qualquer meio de reprodução dessa imagem a deixará com as medidas corretas para executar o projeto. Cada detalhe do desenho deve ficar em uma camada, ou um layer específico. Vou criar um layer com o nome de cota. Vou definir a cor vermelha. Ativar o layer cota. Para ter acesso aos comandos de cota, Dimension, vou clicar no menu Annotate. É o mesmo do comando texto, porém em outra aba da barra. Como o Dimension linear é o mais usado, ele está em destaque na barra. Mas aqui, na metade de baixo do botão, temos os outros comandos de cota. O linear serve para fazermos cotas na vertical ou na horizontal. Com Aligned, o alinhado, serve para cotar na diagonal, diferente de vertical e horizontal. Angular serve para cotar a medida de abertura de ângulos. Arc Length, medida de comprimento do arco. Radius, tamanho do raio. Diâmetro. Jogged, que serve para cotar o raio, porém numa posição diferente do centro do círculo ou do arco. Ordinate, cota o ponto em relação à origem zero, das coordenadas cartesianas x e y. Aqui podemos especificar o formato da cota, se ela será do tipo Annotative ou Standard, ou seja, anotativo ou padrão. Cota anotativo é uma forma especial de cotar em função da escala de impressão, assunto para outra aula. A cota está fixada aos pontos do objeto, e normalmente, quando fazemos uma alteração no projeto, aumentamos ou diminuímos. A exemplo, usando o comando Stretch, os pontos de referência da cota podem se perder. Precisamos reassociar a cota a esses pontos. Tolerância abre a janela. Geometric Tolerance, onde podemos escrever os textos de tolerância e de medida, os valores de mínimo e máximo que uma peça pode ter. A marca de centro serve para circunferência, arco ou elipse. Oblique serve para inclinar as linhas de chamada da cota, assim podemos cotar em perspectiva isométrica, por exemplo. Coloco o texto da cota inclinado de um ângulo. Alinhe o texto da cota para a esquerda. Centraliza o texto da cota. Alinhe o texto da cota à direita. O Override serve para alternar a configuração da cota, personalizando a cota dessa maneira. Esse comando também serve para limpar as personalizações das cotas, voltando ao padrão de configuração. Esse recurso, o Jogline, serve para cotar trechos muito grandes, mas que não foram desenhados por completo, foram desenhados interrompidos. Imagine uma barra de 50 metros com uma largura de 3 metros. Se formos desenhar isso com as medidas reais, a aparência dessa barra será apenas uma linha. Então podemos desenhar apenas um pedaço das pontas, uns 6 centímetros de cada lado. E cotamos normalmente, depois acrescentamos o Jogline, para a linha de chamada da cota ficar com a aparência de zigue-zague. O que em desenho técnico quer dizer que o desenho não está desenhado por inteiro, e a cota está representando um objeto muito maior que o desenhado. Tendo feito um novo estilo de cota, podemos atualizar, update, a cota com este novo estilo.
Inspeção serve para informar com que frequência as peças fabricadas devem ser verificadas, para garantir que o valor da dimensão e tolerâncias das peças estejam dentro do intervalo especificado. Quando temos a necessidade de cortar trechos com cotas consecutivas, contínuas, temos a opção de ir informando apenas o ponto seguinte da próxima cota, pois o primeiro ponto dessa cota será o último ponto informado. Serve para cortar mais rápido. Ainda nesse botão escondido, temos a opção de Baseline. Com essa opção, podemos cotar usando sempre o mesmo ponto inicial. Também é uma das opções de cotarmos mais rápido. Com o Quick Dimension, podemos cotar rapidamente um grande trecho do projeto, bastando selecionar toda a lateral de um trecho por janela, sem a necessidade de informar cota por cota, uma por uma. É uma forma de cotar muito rápido. Serve para ajustar a distância entre as cotas ou alinhar todas as cotas numa mesma linha base, a fim da linha de cota não cruze com outra linha de cota e o desenho fique confuso. É interrompido, break, a linha de chamada de cota, para ficar mais fácil de se entender o projeto. Mas devemos sempre evitar essa situação e verificar onde é o melhor lugar para colocar a cota. É preferível nunca cruzar as linhas de cota. Temos ainda a janela de configuração de estilo de cota. Quando clicamos nesta seta, aparece a janela Gerenciador de estilo de cota. Em Set Current, definimos qual o estilo em que iremos utilizar, selecionando no painel à esquerda. New serve para criar um novo estilo. Em Modify, modificamos um estilo existente. Em Override, podemos criar um estilo temporário. Podemos comparar dois estilos de cota para saber o que é diferente entre elas. Vamos ver agora o botão Modify. Na janela que se abre, temos todos os parâmetros configuráveis de estilos de cota. Na guia Lines, podemos configurar as linhas de chamada da cota, definindo cor nas linhas de cota, definindo o tipo de linha, se serão apresentadas, ligadas ou desligadas, suprimidas, a cor das linhas de chamada. Na guia Symbols and Arrows, podemos configurar o formato da seta, ou ponto, ou marca de arquitetura do estilo da cota. O estilo da marca de centro de círculo ou arco. Sem marca, apenas uma pequena marca no centro, ou linhas que ultrapassam o círculo. Na seção Símbolo de comprimento de arco, definimos em que posição o símbolo será apresentado, acima do texto da cota, above dimension text, ou não apresentado, none. O padrão, procedendo ao texto da cota, preceding dimension text. Na guia Text, podemos configurar o estilo do texto da cota, ou criar um novo estilo, clicando no botão Reticências, 3 pontinhos, já estudado anteriormente no comando Text. Definir a cor do texto, a cor de preenchimento, desenhar um retângulo em volta da cota, um contorno, uma moldura, alinhar o texto em relação à linha de cota. Em relação à vertical, se o texto ficará acima da linha de cota, fora da linha de cota, ou padrão japonês, Japanese Industrial Standard, JIS, ou abaixo da linha de cota. O nosso padrão é centralizado. Em relação à horizontal,
temos outras opções um pouco mais complexas. Quando selecionamos @ext line 1, estamos especificando que o texto da cota deve ficar perto do primeiro ponto da cota, o primeiro clique do mouse. Se optarmos por @ext line 2, o texto ficará no segundo ponto da cota, no segundo clique do mouse. Em overext line 1, o texto da cota ficará por fora da linha de cota, perto do primeiro ponto, do primeiro clique do mouse. Em overext line 2, por fora, perto do segundo ponto de cota. O padrão centralizado. Em View Direction, configuramos a direção do texto, se é da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, porém de cabeça para baixo. Na seção Alinhamento do texto, Text Alignment, especificamos como o texto da cota ficará, se no padrão internacional, alinhado com a linha de cota ou na horizontal. Na guia Fit, configura as cotas no melhor ajuste, de forma a cota ficar na melhor apresentação. Um exemplo, situação comum. Quando as linhas de extensão estão muito próximas e o texto da cota não cabe entre elas, automaticamente o texto é colocado para fora junto com as setas. Em Primary Units, podemos especificar o formato científico, representado por unidades de 10 elevado a uma potência. 1000 seria apresentado como 10 à terceira, 10 elevado a 3. O formato de pés e polegadas para Engineering, ou engenharia. Formato de pés e polegadas fracionária para Architectural, arquitetura. Fracional para as medidas serem apresentadas em valores de fração. Ou ser formatado com o padrão do sistema operacional Windows. O padrão é o decimal. Em precisão, configuramos o número de casas decimais. Em Prefix, podemos definir o texto que irá aparecer antes do texto da cota. Em Suffix, podemos definir o texto que irá aparecer depois do texto da cota, tipo a unidade de medida. Em Angular Dimensions, definiremos a unidade de medida de ângulos. Em Unit Format, podendo ser grau decimal, grau minuto e segundo, grados ou radianos. A representação mais usual é graus, minutos e segundos. Em precisão definimos o formato de apresentação do valor, da medida de ângulo, a máscara de apresentação do número. Na guia Unidade Alternativa, podemos configurar, para caso precisemos, de uma outra unidade de cota. Em Tolerâncias, Tolerâncias. Iremos configurar para que a cota apresente um texto indicado os valores de máximo e mínimo que uma medida pode conter. Todo o processo de fabricação tem um defeito na produção das peças, que podem ser fabricados com pequenos desvios de medidas. Esse desvio deve ser informado, a tolerância, de quanto este desvio pode ser. Pois, se o desvio for maior que o projetado, a manufatura pode não se encaixar no espaço definido, projetado ou não funcionar. Vamos cotar esse trecho acima do desenho. Escolhido Dimension Linear. Definimos o primeiro ponto da cota com um clique do mouse. O segundo ponto, outro clique. Agora, com o terceiro clique, a posição de linha de cota e o texto com a medida. Veja que todas as configurações de cores, prefixo e sufixo definidos estão aparecendo na cota. Vamos alterar o tamanho do texto, o tamanho da fonte para visualizarmos melhor. Vou mudar para tamanho 0.3. Clique em OK para confirmar a alteração. Fecho a janela e o texto da cota está um pouco maior. Vou executar um comando de linear, ou cota linear, com uma pequena diferença da situação anterior. Antes de clicar nos pontos de início e fim de cota, vou pressionar a tecla Enter. Observe na janela de comando está aparecendo a mensagem Select Object to Dimension. Ao invés de definir dois pontos, dois cliques, vou apenas clicar uma vez no objeto que quero cotar. E o comando irá descobrir o início e o fim do objeto. Agora,
basta eu indicar o local do texto da cota. Vamos usar o DIN Aligned, ou cota alinhada. A diferença deste para o comando anterior é que com este é possível cotar inclinado, o que o anterior não faz, mas a sequência de comandos de cliques do mouse é exatamente igual. Definir o primeiro ponto, o segundo ponto e o lugar onde a cota irá ficar. Vamos cotar o círculo. Vou escolher o radius, ou raio. Nesse caso, a sequência é mais simples. Basta clicar uma vez sobre a linha do círculo e definir a posição da cota. Vamos cotar a abertura de ângulo, o DIN Angular. Neste caso, podemos indicar um arco, um círculo ou duas linhas, o que irei usar como exemplo. Vou clicar nesta linha e depois nesta linha. Com o mouse, indico qual lado quero a cota do ângulo, qual lado quero cotar, pois temos o outro lado do vértice como abertura de ângulo. Vou mostrar o continue, porém, primeiro tenho que fazer uma cota usando o comando linear, ou outro comando de cota. Agora vou em continue. Perceba que estou apenas definindo o próximo ponto. O primeiro ponto é o mesmo do segundo, na última cota. E a linha de chamada da cota segue alinhado com a primeira. Se houvesse mais um lugar para cotar, poderia continuar com o comando, definindo somente a próxima cota. Para encerrar, clique com o botão direito do mouse e na sequência em Enter ou Cancel. O AutoCAD não faz distinção em linha de projeto e linha de cota. Às vezes, ele identifica ponto errado e, por consequência, a cota é medida errada. A solução para isso é ir no Grips da cota, o quadradinho azul, e mover para o lugar certo. A tecla ESC para desselecionar a cota, o objeto. Agora vamos ver o Baseline. Primeiro, uso o DIN linear, para indicar o ponto inicial das cotas. Agora, acionando o Baseline, definindo o segundo ponto, pois o primeiro foi informado com o primeiro clique de DIN linear. Podemos reposicionar o texto da cota. Basta clicar no Grips do texto, posicionar o mouse em um novo lugar e clicar no novo lugar. Escape para desselecionar o projeto. Vamos agora utilizar um outro desenho para cotar. Um projeto de arquitetura, uma planta residencial. Como já tenho o arquivo aberto, vou clicar aqui no botão Quick View e mudar para o outro arquivo. Clicando sobre a miniatura da janela do arquivo, vou usar o Quick Dimension. Com o Quick Dimension, podemos indicar uma quantidade grande de objetos a serem cotados, sem a necessidade de ir um por um, ponto por ponto. O próprio comando irá localizar todos os endpoints e cotará todos os intervalos. Basta apenas que indique com uma janela os objetos que ele deverá cotar. Ele ainda pergunta se tem mais para ser cotado. Clique com o botão direito do mouse para indicar o fim da seleção. Agora indico onde deve ficar o texto da cota. Terceiro e último clique. Vou configurar a precisão para apenas 2 casas decimais e configurar a vírgula para o separador decimal. Mas, como tudo que é feito de forma rápida, nem sempre fica bom. Temos que reposicionar algumas cotas. Basta clicar na cota e no Grips do texto, o quadradinho azul. De azul ele muda para vermelho, indicando que foi selecionado. Agora, basta clicar no novo lugar onde queremos colocar a cota. ESC para acabar com a seleção. Vou continuar corrigindo a posição das cotas. Vou acionar DIN linear. Vou cotar esse lado.
Veja que a cota está com o texto na horizontal, porém é mais usual o texto ficar alinhado com a linha de cota. Vou configurar para o texto correto. Com a janela Dimension Style Manager aberta, vou em Modify. Na guia Text e clico em Align with Dimension Line, ou alinhado com a linha de cota. E o texto da cota agora fica alinhado. Usando o Continue, podemos cotar os vários trechos do projeto de casa. ESC para cancelar o comando. Algumas cotas ficaram sobrepostas, uma em cima da outra. Seleciono a cota, clico no Grips, clico no novo lugar da cota. Tecla ESC para acabar com a seleção. Agora vamos acionar o comando Baseline e ver como fica. Primeiro, devemos usar a cota linear para definir o ponto base. Agora vamos ao comando Baseline e clicamos nos próximos pontos, ficando sempre o mesmo o primeiro ponto. Existe um estilo de cota onde não apresentamos as linhas de chamada e as linhas de extensão. Então, devemos suprimir a apresentação dessas linhas. Vou clicar no botão New para criar um novo estilo de cota. Vou dar o nome desta cota de PM, Cota da Prefeitura Municipal. Normalmente, para projetos de arquitetura, para as prefeituras, cotamos pelo lado interno, por dentro da casa. Clique no botão Continue, para avançar na criação do novo estilo de cota. A diferença não está na janela, mas na configuração que vamos fazer. Vou assinalar, clicar em Inline 1 para suprimir e esconder as linhas de extensão da cota. Vou assinalar também Inline 2, Xline 1, Xline 2. Na guia Text vou definir como horizontal. Xline 1, o que fará com que o texto da cota fique perto do primeiro ponto. Vou clicar em Set Current para garantir que o estilo de cota que irei utilizar é o Cota PM. Fechar a janela. Com o comando de linear, vou cotar o lado de dentro do ambiente. Vou cotar o lado interno da parede. Defino o primeiro ponto, clico no segundo ponto, clico onde o texto da cota irá ficar. Veja que agora temos o valor da cota, mas não aparecem as linhas de extensão e as linhas de chamada. Vamos cotar outro ambiente. Clico aqui neste canto, primeiro clique, clico aqui para o segundo ponto e defino onde o texto deve ficar, terceiro clique. Observe que o texto da cota ficou perto do primeiro clique e não do meio, ficou perto do canto. Vamos fazer mais uma vez. Clique duplo no scroll do mouse para termos o Zoom Extends e enquadrar todo o desenho na tela. É isso aí. Procure refazer toda a aula sozinho e praticar bastante a cotagem de desenhos. Bom trabalho para vocês e até a próxima aula.